Olá, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma vez mais estou aqui no podcast Plena Unção e é uma alegria muito grande dizer para você que esse instrumento tem servido para levar a mensagem do reino de Deus e os testemunhos e as verdades sagradas no lar de tantas pessoas. E você que nos assiste, é importante pedir a você que compartilhe, se inscreva, deixe o seu like. E eu hoje recebo um amigo, um pastor, um servo de Deus, que é o pastor Paulo Ricardo, da Igreja Batista Manancial, na Gávea. Meu amigo, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, querido. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que está o senhor? Estamos bem. Esse homem de Deus aqui é também defensor público, tem um trabalho, uma atuação muito importante quanto à preservação e o direitos humanos. Sim. Então, hoje nós estamos aqui para conversar com o senhor. Tá tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. A igreja, a família? A igreja vai bem, a Igreja Batista Manancial, estamos lá servindo a Deus ali na Gávea, na Estrada Santa Maria, número 27. O senhor é marido de? Pastora Adriana Teixeira Ricardo, né? E pai de? Lucas Teixeira Ricardo e Ana Laura Teixeira Ricardo. Meu Deus, aquele Lucas é demais, né? Aquele apaixonante. O Lucas me escalou para pregar na inauguração, na inauguração, está na escala. Ele disse, pai, eu que vou escalar o pastor Marco. Lucas, um beijão para você, pastora Adriana Laura, né? Ana Laura. Ana Laura, que Deus abençoe. Também o ministério da Igreja Batista Manancial. O senhor está em construção. Começou esse ano. Esse ano estamos com 3 meses de obras, né? E a previsão é irmos até mais ou menos o final do ano, porque a obra é grande. Mas Deus tem abençoado, tem nos dado força. A igreja está ali baseada há quanto tempo? A igreja, na verdade, ela surgiu em 1983, né? Através de um missionário americano chamado John White. Sim. Já está nos Estados Unidos. Já está jubilado também, ou seja, temos 40 anos ali. E eu só cheguei na igreja em 1990, 91, para ser um dos músicos do Ministério de Jovens, né? O senhor também é músico, toca também, violão. É um engano, né? Vamos dizer assim, não tem aquela habilidade, mas o Ministério de Música surgiu por uma necessidade da igreja de ter músicos, né? E aí eu aprendi lá o Dó, Ré, Mi, enganava bem, dizem. Eu digo assim, dó com dó. Dó com dó, eu chá com pão, era muito chá com pão. E em 1991 eu cheguei, em 2000 eu assumi como pastor. Eu sempre brinco com a igreja que eu tenho 2 anos, né, que a igreja tem, que não assinou minha carteira, porque eu era estagiário? Seminarista. Seminarista. O senhor fez o seminário aonde? Betel, ali no Rio Comprido, né? Rio Comprido? Não, Rio Comprido não. Eu nunca sei, ali perto do Jacaré. Betel. Betel? Tá 24 de maio. 24 de maio, tá. 24 de maio. Sampaio. Fiz ali o seminário, formei em 2000, final de 1999, e fui consagrado em 2000, e no mesmo ano eu assumi como pastor dessa igreja. Estou lá como pastor há 23 anos. Qual a diferença da Igreja Batista tradicional para a Igreja Batista renovada? Bom, nós já sabemos de cara, uma é carismática na questão dos dons e a outra é um pouco mais conservadora, né? Ela entende, a Batista tradicional, ela entende que os dons cessaram com a morte e o cessamento ali do Velho Testamento. Com o fechamento do cânon, aquilo ficou registrado ali. E outras coisas também, na forma da adoração. Não é uma adoração livre, não é uma adoração espontânea, ela tem um certo controle. Segue uma liturgia. Uma liturgia, né? A maioria das igrejas chamadas tradicionais, elas mantêm uma liturgia presbiteriana. A metodista conseguiu se salvar um pouco. Salvar, não fala disso. A gente tem muitos amigos, pastor Batista. De boa. Ele está dizendo salvar assim no sentido de sair um pouco daquela caixinha fechada, né? Então, aí na Batista Renovada, eles tiveram na década de 60, uma experiência com o Espírito Santo. E aí eles tentaram, de alguma forma, até trazer isso para os batistas que eram chamados os tradicionais, e não foi bem aceito. Então eles fundaram e formaram uma outra
uma outra convenção, a Convenção Batista Nacional. A brasileira é aquela que contempla os tradicionais, entre aspas, né? Porque hoje Sim. a própria tradição, até muitas igrejas tradicionais hoje são muito mais avivadas, extremamente avivadas, né? Sim. E a gente fica feliz com isso. Eu continuo na linha tradicional, sou vinculado à Batista brasileira, mas o meu culto é bastante diferente, é bem diferenciado. Percebi. Eu percebi que lá o fogo cai. Mas hoje a liderança batista aceita bem esses movimentos espirituais, né? Nós éramos de um tempo, até a década de 90, era bem casto o sistema. É o que, na verdade, eu falo aí pelo nosso lado, assim, assembleano, que também existe exageros. Sim, existe tanto de um lado... eu acho que no seminário a gente estuda muito isso. Deus não te quer formalista, nem Deus te quer fanático, no sentido de falta de conhecimento, então eu faço isso. Sou de uma época que se falasse em teologia é joelho, irmão. Teologia é joelho, nada de... E aí... Os nossos pais diziam que... Os nossos pais na fé, né? Os mais antigos, mais tradicionais, eles diziam que o excesso de conhecimento levava à loucura, né? Ele usava o versículo, a letra mata. A letra mata e o espírito vivifica. Então, tinha esse cuidado. Hoje não. Hoje eu creio que tanto a Assembleia Batista, e um modo geral, né? As igrejas estão muito mais abertas hoje à ação e à atuação do Espírito Santo no meio da congregação. Eu tinha uma banda chamada Equipe Apocalipse, e nós fomos convidados a participar num culto da Igreja Batista, uma batista tradicional. Isso. E todos nós, muito fogo puro e tal, mas eu lembro-me de ter dito para os meninos que me acompanhavam para a gente respeitar a liturgia daquele culto. Sim, muito importante. E alguns queriam chegar lá e tal, não sei o que. Eu falei, não, nós não podemos transgredir nem transigir quanto a isso. Se existe uma coisa que a gente tem que respeitar, nós não podemos julgar as pessoas pela nossa estatura ou não dar a elas a oportunidade de serem o que são. E eu sempre respeitei isso. Mas voltando, o senhor nasceu no Evangelho? Eu digo que nasci, porque eu tinha 2 anos para 3 quando a minha mãe se converteu. Minha mãe era daquela linha africana, né, de Umbanda, e uma cidadezinha do estado do Rio de Janeiro, Valença. E ela veio muito cedo para o Rio de Janeiro, quando eu sou dos homens o mais velho. São quantos irmãos? Somos 4. Hoje somos apenas 2, porque 2 já faleceram. A minha irmã mais velha e o meu irmão, que seria o terceiro, né? Sim. Só eu, que sou o segundo, eu e o irmão, que é o 4, estamos vivos. Então a minha mãe se converteu através de uma enfermidade minha. Eu fiquei desenganado pelos médicos. Sério? E ali no hospital em Campo Grande, eu sempre esqueço o nome do hospital. É um hospital grande de referência. Em Rocha Faria. É Rocha Faria. Falando me vence. Falando eu lembro. E o médico disse à minha mãe que naquele dia eu iria morrer e que ela deveria me levar para casa para que eu morresse em casa. E ela saiu ali pela estrada do Mendanha, onde nós morávamos, e ali tinha um culto do círculo de oração, né, de uma irmã da Igreja Batista Nacional, estava se implantando ali na estrada do Mendanha. Esse era o testemunho da minha mãe. Ela disse que parou naquela casa e me colocou ali no meio do círculo de oração. Olha! E falou para Deus. E as irmãs falaram, se a senhora crê, Deus cura. Aí ela não tinha não tinha opção, vamos dizer assim, né? Ou você crê e seu filho morre, ou você não crê, seu filho vai morrer da mesma forma, né? Então, ela disse que me colocou no meio do círculo de oração. E quando as irmãs oraram, né? Ela me pegou, eu continuei no mesmo estado, fui para casa e ela esperava que não amanhã seguinte eu amanhecesse morto, né? Então, ela disse que de manhã ela pegou um espelho e colocou aqui no meu nariz para ver se embaçava o espelho, para saber se tu estava respirando. Exatamente, para saber Deus. Se eu estava respirando. Aí disse que a minha respiração era fraquinha, mas ela dizia, então ele está aqui ainda.
Aí foi fazer as coisas dela, e aí toda hora vinha e colocava o espelho para ver se eu estava vivo, respirando. E ela disse que uma bela hora eu levantei e falei assim: mãe, eu tô com fome. E ela, com fome? E correu para fazer uma comida para mim, trouxe uma comida, falei: deve ser o último pedido dele, né? Meu Deus. E aí ela se converte, meu pai se converte. Eles foram para a Batista Nacional, frequentaram lá muitos anos. E quando, por uma necessidade de sair do local, né, de Campo Grande, porque a casa não era própria, aluguel, aquela coisa toda, fomos morar em Laranjeiras, e em Laranjeiras não havia Batista Nacional. Aí ela foi para uma igreja tradicional. E eu fiquei na igreja tradicional até os meus 13 anos. Aos 13 anos eu me desviei, como a maioria gosta de dizer: você se desviou. Eu me desviei, eu já estava trabalhando, disse a minha mãe que não iria mais. Já começou a trabalhar bem cedo. Eu comecei a trabalhar aos 10 anos de idade por uma necessidade financeira. Da família. Da família, né? Minha família era muito pobre, muito carente. Era uma família que vivia bem da assistência social, não só da igreja que nós frequentávamos, mas também de outras igrejas que sabiam que nós tínhamos algumas necessidades, né? E ela foi parar na Igreja Batista de Laranjeiras. Na Igreja Batista de Laranjeiras eu fiquei até os meus 12 para 13 anos. E aí com 13 anos eu disse à minha mãe que não iria mais, eu não sentia nenhuma alegria em ir à igreja, porque é coisa do adolescente mesmo, não tinha nenhuma alegria, tudo era muito difícil e eu fiquei afastado dos 13, estou resumindo, dos 13 até os 22 para 23 anos. E nesse meio tempo, o que é que o senhor fez? Afastado da igreja, afastado de Jesus? Foi muito interessante, porque... Não entrou no funk, não. Não, nem no pagode. Acontecia comigo o seguinte: eu não conseguia ir para uma festa e beber. Eu não conseguia beber. Se fosse na festa, eu não bebia. O temor estava ali. Assim, não digo... Hoje eu posso dizer para o senhor que era um temor, mas eu não conseguia aproveitar, entre aspas, como eles diziam, aquela festa. Eu estava na festa, mas, na verdade, eu não estava. Então, eles me ofereceram cerveja, me ofereceram maconha, me ofereceram cocaína, me ofereceram cachaça, tudo quanto foi tipo de coisa eu nunca quis. A ponto de estar em uma festa e uma pessoa, o organizador da festa, me pôr a mão no ombro assim e falar assim: você está estragando a fumaça. Está estragando a fumaça. Você está estragando a fumaça. Legal. E eu perguntei: por quê? Por que você não bebe? Já te deram maconha, você não fuma. Já veio prato de cocaína, você não cheira. Meu Deus. Por favor, se retire, assim, mas de uma forma bastante... Bem elegante. Bem elegante e grossa, né? Vamos dizer, no sentido bem grosseiro mesmo. Ele me pegou pelo braço e me tirou da festa. Por favor, saia da festa. Eu saí da festa, eu nunca entendi bem isso. Ele não está fazendo nada, não estou aprontando nada, não sei por que ele me tirou da festa, né? Então, saí da festa ali. Aos 17 anos, eu sonho em entrar para a Marinha, entro para a Marinha, fico na Marinha 1 ano, faço a prova, passo, mas aí houveram naquele tempo, não existe mais hoje, né? Acredito que não. Eu fui retirado, eu fiquei classificado entre os 60 e fui retirado da lista por um almirante. Ele me retirou da lista. Ué, mas por quê? Ele disse que os 60 que haviam sido os 60 que eles iriam classificar deveriam ter peixinhos, eles deveriam ser peixinhos e ter patente. Meu Deus! E como eu não tinha peixinho, não tinha patente, mesmo com a minha nota alta, ele me retirou da lista de aprovação. E qual o sentimento aí que brotou a partir? Brotou um sentimento de revolta, e a ponto de eu sair do quartel, no dia que eu dei baixa, eu estava com 19 anos. O senhor chegou a ficar quanto tempo no quartel? Um ano naquele tempo estudando. Com aquele sonho. Com aquele sonho Meu Deus. Eu tinha feito aquela programação para ser sargento, prova para sargento, prova para oficial e seguir a vida. Sim. E a carreira militar. Não foi possível. E eu saí do quartel e eu disse a Deus assim... Acho que muitos jovens devem pensar como eu, né? É muito importante, é muito importante. Nunca mais eu peço nada ao Senhor. Diz para Deus. Na minha revolta,
Eu saí do quartel, Deus na revolta. Nunca mais eu lhe peço absolutamente nada, porque a única coisa que eu lhe pedi foi que eu ficasse na carreira militar. E o Senhor me tirou aquilo que eu mais queria. Mas a gente é tolo, né? A gente não sabe o que Deus faz. Ele melhora lá na frente. É verdade. Ele às vezes nos tira algo que nós consideramos extremamente importante e ele nos dá algo melhor ali na frente, porque ele não tem planos que são os nossos planos, né? Os planos dele são maiores do que os nossos, né? Então, saí dali e aí entrei numa depressão dos meus 19 aos 22 para 23 anos, a ponto de pensar em me matar todos os dias da minha vida, dos 18, dos 19 até os 23 anos. Todos os dias eu pensava... Pensamento recorrente? Recorrente, de tristeza. Você está assistindo o podcast Plena Unção. Estou aqui com o pastor Paulo Ricardo, que é defensor público e pastor presidente da Igreja Batista Manancial na Gávea, Rio de Janeiro. Isso é importante aí que o senhor está falando. Eu entrei... Essa depressão, ela começou primeiro porque eu não tinha um apoio paterno. Eu só tinha um apoio materno. A vida... Mas o pai não vivia? Não vivia, porque quando eu completei 12 anos, meus pais se separaram. Apesar dele ser evangelista lá da Igreja Nacional, Batista Nacional, e minha mãe também obreira, eles não tinham um bom relacionamento. Então, quando eu completei 12 anos, eles se separaram. Então, eu perdi o apoio paterno. Fiquei somente com a minha mãe. E por isso eu precisei trabalhar muito cedo. Entendi. Para sustentar os meus 3 irmãos. Sim. Era necessário que eu trabalhasse, né? Então eu começo a sofrer. Eu acredito que aos 19 anos você se descobre um adulto e você começa a se fazer diversas perguntas. E essas perguntas parecem que não têm respostas. Sim. Você não tem resposta para elas. E comecei a ouvir uma voz todos os dias. Todos os dias eu ouvi uma voz dizendo: se mata. Seu pai não te ama. Meu Deus. Sua mãe não pode cuidar e atender todas as suas necessidades. Seu pastor está longe, porque nesse tempo eu já estava morando no Vidigal, né? O chamado Morro do Vidigal, ali no Leblon, entre Leblon e São Conrado. Sim. E a tristeza era muito grande. E todos os dias eu ouvi uma voz: se mata. Mas não era uma forma assim, toma um veneno de rato, não. Era tudo que pudesse, tudo que naquele dia pudesse tirar e ceifar minha vida. Meu Deus. Se eu estava no ponto de ônibus, pedia para eu entrar debaixo do ônibus. Se eu estivesse no metrô, que eu me jogasse na estação. Se eu estivesse num lugar alto, que eu trabalhava numa lavanderia. Eu trabalhei na lavanderia dos 10 até os 19 anos. Eu só saí naquele período do quartel, Sim. que era obrigatório eles me liberarem para que eu prestasse o serviço militar e voltasse. Eu voltei para trabalhar nessa lavanderia, né? Então eu entrava nos buracos de elevadores, assim, eu abria as portas. Sim. E eu abria as portas e a voz dizia: pula daí. Meu Deus. E era uma coisa, eu falava para minha mãe dizia: meu filho, você está ficando doido, eu vou ter que te internar. Mas ela levava na brincadeira, porque ela acreditava que aquilo era alguma coisa de uma fase que eu estava passando, né? Eu costumo dizer, e quem está me ouvindo, se alguém diz para você que está tendo problemas de ideações suicidas, se aproxime dele, não o deixe só. Não o deixe só. Quer dizer que... As ideações, elas são recorrentes. Você acorda de manhã, você vai almoçar, você está no lanchezinho da tarde, você chega de noite e aquela voz, ela é uma voz recorrente, né? E isso me levou a uma tristeza muito grande, emagreci, eu fiquei muito magro, eu já era magro, fiquei mais magro ainda, e sem rumo na minha vida, até que a minha mãe começou a frequentar a Igreja Batista do Vidigal. Ela também estava desviada, né, comigo, né? Quando eu saí aos 13, ela, aos 14 anos, ela também saiu. Porque, na verdade, você foi o motivo que veio toda a família. Que veio toda a família. E aí, quando você enfraquece e vai para o mundo, também eles... Também se enfraqueceram, né? Entendi. Aí, sim,
aos 22 anos, aquilo estava muito forte, né? No meu espírito, na minha alma, né? Aquele desejo de acabar com a vida, porque não havia mais solução para o meu problema. Nós já vamos falar da Defensoria Pública. Depois. Então, eu fui convidado para ir numa programação. Minha mãe queria se apresentar, que ela gostava muito de coro, né? Coral, ela cantava no coral, ela era contralto, né? Então, sim, ela cantava muito bem, ela encontrou uma igreja que dava essa oportunidade dos corais, né? E ela se ensaiava todo domingo de tarde, era a terapia dela, umas 2 vezes por semana ela ensaiava também, porque tinha que se apresentar todo domingo. O pastor dela gostava muito do canto coral, né? E ela me convidou para uma programação desse canto coral, e eu fui conhecer a igreja. Eu falei a ela, olha, eu vou, mas eu acredito que do mesmo jeito que eu entro, eu vou sair. Não, vamos lá, aquela coisa toda. E sempre orando muito por nós, né? Eu digo, poderia dizer por mim, mas eu sei que minha mãe orava pelos 4 filhos, né? Sim. Então, eu fui lá, conheci a igreja, conheci o pastor, legal. E aí os jovens se conectaram comigo, né? Até hoje, que é um pastor auxiliar lá, o pastor Edson, que é um grande abraço para ele, meu querido. Que bom. Pastor Adriana, né? Pastor Alberto, hoje toda a geração é de pastores, né? É mesmo, né? Me convidaram para estar e eu comecei a frequentar, né? A igreja sem compromisso, aquela coisa. Eu acho que a melhor coisa é você deixar a pessoa sem compromisso. À vontade. Você está vindo sem compromisso. Olha, nós vamos ter uma reunião no próximo sábado. Se você quiser vir, venha. Nós vamos ter um passeio no próximo final de semana. Se você quiser estar, esteja sem compromisso. A palavra que eles usavam comigo era sem compromisso. Sem compromisso. E eu acabei estando em quase todas as reuniões. E um ano depois, mais ou menos um ano que eu começo a frequentar a igreja, havia uma programação que eles faziam chamada Agosto de Deus, né? Era o mês de agosto, que era todo da juventude. E num sábado, 22 de agosto, 1987. 1987. Meu Deus. Veio um pregador, veio um grupo chamado Pegadas, era um grupo de seminaristas chamado Pegadas, e eles cantavam, tinha uma banda e tinha um pregador que era um seminarista, né? Aqui da igreja São Cristóvão, igreja batista. E ele simplesmente começou a pregar e começou a contar a minha vida toda. Meu pai. Aí eu achei engraçado, porque eu havia conversado com alguns amigos da igreja, aquele assunto que ele começou ali a pregar, eu falei, bom, alguém quer me pegar uma peça. Eu contei para os meus amigos, eles contaram para ele, e ele ajustou a pregação para me pegar. Amigo. Isso é engraçado demais. Mas é isso mesmo. Mas geralmente é assim mesmo. Mas a gente, não, ele contou, não é possível. E aí, naquela semana, eu ainda tinha alguns pensamentos suicidas. E eu planejei uma forma de dar cabo da minha vida, que era descer até ali no costão do Vidigal, descer, amarrar uma pedra nos pés e me jogar ali. Não sei se você conhece o Vidigal, tem um túnel abandonado ali. Tem um túnel que ele tem mais ou menos 2,5 metros de água. Ele foi começado a cavar para chegar em São Conrado. Mas me parece que eles encontraram uma nascente. E aí não deu. E eles abandonaram aquele túnel. Então, meu planejamento era descer naquele túnel e me jogar dentro daquelas águas ali e ninguém ia encontrar o meu corpo, né? Sim. Essa era a minha ideia. Sim. Foi quando ele falou, você pensou em ir para um lugar escuro. Meu Deus. E no lugar escuro você queria dar cabo da sua vida. E você pensou numa pedra. E eu falei, pô, isso aí eu não falei para ninguém. Aí extrapolou. Aí ele tá conversando com Deus e Deus está falando alguma coisa com ele. Foi ali que eu entendi o quanto que Deus queria
e me amava, né? Naquela tarde eu aceitei o Senhor Jesus, foi uma experiência muito forte que ela me marcou até hoje, me marca, né? Quando eu conto, eu sinto como se eu estivesse ainda naquela reunião, né? Um rapaz... A partir dali, o Paulo Ricardo... Mudou. Totalmente. Que bênção. E eu comecei, depois que eu me converti, esse espírito ainda me voltava. Porque a gente pensa que com a conversão, tudo vai acabar. Acabou, agora não tem mais nada, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Só que nós não temos que entender que nós somos seres espirituais lutando com seres espirituais. E na tentação do Senhor Jesus, em Mateus 4, a Bíblia diz que o diabo o deixou por um período de tempo. É, verdade. Não é? Ele sempre volta. Ele sempre volta. Eu comecei a sonhar, agora eram sonhos. Eu comecei a ter sonhos na minha conversão, antes da minha conversão, catatônico. Eu ficava imobilizado na cama, eu não conseguia acordar. Se mexer. Não conseguia me mexer. No braço, perna, nada, absolutamente nada. E quando eu me converti, depois desse agosto de Deus, o meu pastor ministrou, João Batista Trindade, já em saudosa memória, ele ministrou assim: quando você tiver algum problema, o espírito mal se aproximar de você, você diga para ele: eu te repreendo em nome de Jesus. E aquilo ficou na minha cabeça, esperando acontecer novamente. Eu acreditava que não iria acontecer. Mas um domingo à tarde, eu estava dormindo e esse espírito veio. Ele saiu da minha cama e ficou me olhando como se fosse era uma figura. Você via a figura humana, mas você não via rosto, você só via escuro. Sim. E ele ficou me olhando e eu não conseguia acordar. Minha mãe falava comigo, mas eu não conseguia responder. Meus irmãos passavam por mim, eu não conseguia me mexer. E foi acho que foi a única vez que alguém expulsou o demônio com aquilo que falou da mente. Porque na minha mente eu repreendi aquele espírito. Você vai embora em nome de Jesus. Quando eu falei, você vai embora em nome de Jesus, ele simplesmente sumiu. Nunca mais tive isso. Glória a Deus. 24 anos, quase 24 anos. Entre 23 e 24 anos de idade. Aí tu começou a tua trajetória. Com minha trajetória, professor da escola, líder da juventude. Fazendo seminário. Seminário surge na minha vida porque o meu pastor, a primeira vez que eu preguei, o meu pastor ficou impressionado. Ah, é? Aí ele falou para mim assim, me chamou no gabinete e falou: você vai ser um pastor. Isso 1988, 89, eu já estava estudando para ser médico. Eu estudei, fiz 4 vestibulares de medicina. Sério? E não passei. As coisas, né? Sim. E eu estudando para fazer o vestibular, o meu pastor me chama no gabinete e era assim, né? Ele mandava chamar no microfone da igreja. Chame meu irmão Paulo Ricardo. Aí o diácono pegava o microfone e falava: irmão Paulo Ricardo, gabinete pastoral. Todo mundo, o que ele fez? Logo pro gabinete. Logo pro gabinete. Ele só me chamava no gabinete assim. Chamava todo mundo assim, ó, chame o irmão. Ligava pra secretária, que era aquele PABX, né? É. Ligava, pede pro pastor, fala no microfone aí pro irmão Paulo Ricardo subir, pro irmão fulano subir no meu gabinete. Aí era assim, a gente temia quando abria aqui, entrava aquele som, né? A chamar quem? Aí ele me chamou e falou: olha, eu vejo que você tem uma chamada ministerial, Deus usa o irmão e aquela história toda. Eu falei: poxa, que legal. Ele falou: você vai ser um pastor. Eu falei: que bom. Falei para minha mãe. Minha mãe falou assim: meu filho, é muito bom ser pastor, é muito legal, muito bacana, mas faça como Paulo. Construa tendas. Tem o seu ministério. Tem o seu ministério, mas tem a sua profissão. Mas tem a sua profissão. Muito bom. Tem a sua profissão. E aí foi. Eu cheguei pro pastor, na semana seguinte falei: pastor, eu serei um pastor, mas primeiro eu vou ter a minha profissão. E foi uma decisão muito madura, porque como eu trabalhei muito cedo, eu sempre tive responsabilidade.
Aí fiz o vestibular primeiro, 88, 89. Nada de passar. Não, 86, 85, 86. Não passei. E o vestibular era semestral. E minha mãe disse, meu filho, eu já não aguento mais, você está estudando muito, você não vai ser médico. Deus quer que você seja outra coisa. Veja outra profissão. Aí em 86, final de 86, eu marquei direito. Direito, para fazer direito. Para fazer direito. Falei, bom, pelo menos eu passo. Final de 86, eu fiz o Sesgran Rios e marquei direito. E não estava interessado no direito. Eu marquei só para dizer para minha mãe, olha, eu fiz outra área. Não estou focado mais em medicina. E, por incrível que pareça, eu passei. Passei numa faculdade particular chamada Santa Úrsula, que nem existe mais. Funcionava ali na Rua Farane, em Botafogo, ali logo depois do Palácio Guanabara. Sim. Palácio Guanabara, né? É. E fui, muita dificuldade de pagar. E quando eu cheguei no terceiro ano, sexto período, terceiro ano, um colega de sala fez uma crítica à Defensoria Pública, porque o pai dele era defensor, era advogado. E o pai dele falou, a Defensoria Pública é isso, começou a falar mal. E um professor nosso também, que já está falecido, ele era um juiz chamado Nametala Jorge. Eu nunca me esqueço. Ele foi o único que me reprovou em direito comercial. Depois eu conto a história. E ele, dando aula de processo civil, ele parou a aula e começou a explicar o que e como funcionava a Defensoria Pública. Então me dá uma pausa aí. Muito importante. A instituição, por força da Constituição Federal, Defensoria Pública, no artigo da Constituição Federal 134, a Defensoria Pública é uma instituição permanente. Essencial às funções jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão o instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus judicial, extrajudicial do direito individuais e coletivo de forma integral e gratuita aos necessitados. Então, ser da instituição e ser um defensor público é fazer valer o direito daqueles que mais necessitam. Muito bem. E em todas as áreas, na área civil, criminal. Mas o senhor falava do professor que... Do professor, sim, Nametala Jorge, ele foi o nosso professor, sim, por 3 anos, 2 anos e meio de processo civil. Ele, sim, explicou. E ao final da aula, eu procurei e perguntei, como faço para ser um defensor público? Ele falou, começa a estudar agora. E não quando você terminar a sua faculdade. Porque a maioria quer estudar quando termina a faculdade. Sim. E ele disse, pega o programa e começa a estudar agora. Dito e feito. Falou, eu segui, sempre fui muito obediente. Muito focado. Muito focado. Peguei o meu salário, comprei 15 cadernos. 15 cadernos? 15 cadernos. Nós tínhamos investimento, 10, hein? 10, nós tínhamos 10 matérias. Eu comprei 15 porque eu sabia que uma hora eu não poderia comprar mais. Então, quando eu tive um refresco, eu fui numa loja que eu não me lembro mais, no centro da cidade, não sei se foi Casa Cruz, ou naquelas que a gente comprava material escolar, e comprei 15 cadernos. Para cada caderno eu coloquei uma matéria. Meu Deus. Eu colocava a matéria e, a partir desse 6º período, todos os dias eu estudava 3 horas, 4 horas, 3 horas, 4 horas, matérias diversas. Espera aí, mas o senhor não fez uso da cota? Não, a cota racial é coisa recente. Naquela época não havia. A cota racial só vai surgir... Não, vamos voltar lá. Não, continua do seu foco. Então tá, deixa eu contar. Eu só provoquei para depois a gente ir nisso. Sim, porque hoje a maioria acredita que eu entrei pela cota. Por isso
Mas eu não entrei pela cota. Por isso, naquela época não existia cota. Não existia a cota racial. E foi de igual para igual. Foi de igual para igual. Disputando com filhinho de papai e mamãe. Sim, com todo mundo de igual para igual. A ponto de algumas pessoas, até da própria igreja, me chamar no canto e falar, olha, você está tentando uma loucura, porque só passa filho de gente importante. Em outras palavras, isso aí é para branco. Isso mesmo. Não tem a cerimônia de dizer não. É isso mesmo. A gente aqui somos pastores. Você quer mais do que você pode. Essa era a conversa, não é para você. Mas eu comecei a estudar sistematicamente 4 horas por dia. Hoje eu tenho esses estagiários que são delegados, procuradores de estado, juízes. Antes de eu ser promovido, em 2019, veio uma senhora no meu gabinete, lá em Jacarepaguá, queria me dar um abraço. Eu quero dar um abraço nele, diga para ele que eu sou a juíza da vara de família. Olha. Estou esse mês na vara de família de Jacarepaguá, eu quero lhe dar um abraço, queria dar um abraço. Eu falei, claro, deixa entrar, mas por que ela quer me dar um abraço? A minha pergunta. Por que ela queria me dar um abraço? Isso é gratificante. Gratificante. Cara. Ela, eu fui sua estagiária. Meu Deus, olha. Em 2001, o senhor não lembra de mim? Que coisa, hein? Eu falei, não lembro, porque ela estava muito diferente, né? Aí quando ela começou a falar, eu comecei a associar o grupo dela, né? Porque eu associo os meus estagiários assim. Meus ex-estagiários, você era de que... Estagiava com quem? Alguém fala, estava com o Valmir, com Renata, com Morgana, com Silvia. Aí eu vou associando os grupos que ficam comigo 2 anos, eu vou voltando ali no tempo e consegui lembrar dela. Ela sempre foi muito aplicada, uma estagiária muito, muito, muito dedicada. E ela disse para mim, olha, o senhor foi fundamental no direcionamento dos meus estudos. Que maravilha. Então... Eu comecei a estudar seriamente e quando completei, em 1989, 2 anos e meio após eu ter começado, 3 anos após eu ter começado a faculdade, eu pedi demissão do meu emprego. Da lavanderia? Não, já estava trabalhando numa empresa chamada Yes Brasil. Sim. Eu trabalhava lá em Riachuelo. Sim. Num galpão no alto assim, quando você desce ali da Grajaú Jacarepaguá, Noé Rosa. Quando você passa no Noé Rosa, você olha no alto, tem um prédio mais alto. Sim. Eu trabalhei naquele prédio, né? E pedi demissão para me dedicar aos estudos. Comecei com a minha mãe, foi aquela coisa toda, meus irmãos. Meu salário contribuía muito. Porque você era um dos provedores da casa. Um dos provedores, né? Mas a minha mãe entendeu bem. Ela falou, bom, você sabe que não vai ser a vida toda assim, né? Eu sei, mãe. Isso, levei a sério. Consegui um estágio profissional, sem remuneração, mas mediante recebimento. Quando eles recebiam os honorários, eles me davam 5% dos honorários deles. Aí foi me dando uma certa... rapaz! Esse grupo era um grupo grande de advogados ali na Rio Branco, 37, nunca me esqueço, a sala 504. Rio Branco 37, 504, eram 8 advogados. Que coisa, hein? Aí, de vez em quando, alguém vinha e dizia, olha, eu recebi uns honorários hoje, toma aqui um dinheiro para você, para sua passagem. Toma aqui um dinheiro para... Me lembro que o primeiro terno que eu comprei foi eu fiz uma audiência com a doutora Regina. A doutora Regina ganhou, a empresa pagou. Quando a empresa pagou, ela falou, toma aqui para você. Primeira coisa que eu fiz foi comprar um terno ali na Impecável Maré Mansa. Eita, tu também passou por ali? Passei por ali. Você queria ser chique, tinha que ter um terno da Impecável. Cara, comprei na Impecável Maré Mansa. Passa distante, né? Nossa, hoje a gente passa longe, né? Impecável. Mas ela tem melhorado bastante. Tem umas lojas aí bem modernas. Os ternos de tergal, amigo. Meu Deus do céu. Tergal. Mas era o que cabia no nosso orçamento, então. Louvado seja Deus, né? E comecei a estudar, levei muito a sério. E quando você leva esse estudo a sério, você começa a melhorar no seu desempenho de notas. Sim. E nesse grupo, eu formei um grupo com duas pessoas seríssimas. Rogério Lima Sá Ferreira, que é promotor aqui no Rio de Janeiro, trabalha na perseguição, na GAECO, né? Saiu agora trabalhou muitos anos atrás de vários traficantes e homens importantes do Rio de Janeiro, milícia, e uma outra chamada Patrícia Abicuc, que é promotora em Minas Gerais.
Olha. Então, nosso grupo ficou conhecido na faculdade como os Terríveis 3. Os Terríveis 3. Porque nós apertávamos o professor, ele não podia chegar com qualquer aula, porque o estudo nos leva a compreender melhor. E a quem ia dar aula tinha que estar tanto preparado o aluno. Porque em algum momento na universidade eles subestimam os alunos. Os alunos, não sabe nada. Qualquer coisa. E vamos embora. Hoje tem muita gente preguiçosa mesmo. É verdade. Engole tudo. Não contradiz, não questiona. Não contra-argumenta, não traz uma legislação, não traz uma jurisprudência, uma doutrina. E nós começávamos a confrontar os professores com aqueles ensinos, né? E a ponto deles nos elogiarem, né? Terem a gente bom. Não dá para chegar aqui e dar qualquer tipo de aula. Foi muito interessante. Quando eu formei em 1992, 5 anos após, na verdade a minha colação de grau foi em 92, mas eu formei em 91, né? Em dezembro de 91, minha colação de grau, que foi em 92. Em 94, em 93 eu comecei a fazer o concurso da Defensoria Pública, e em 94 eu fui aprovado. O concurso demorou 1 ano. Foi o meu primeiro concurso e único concurso que fiz. Foi aprovado? Fui aprovado. Foi aprovado. Fui aprovado. E fui aprovado de uma forma muito, muito serena, porque eu não tinha expectativa de ser aprovado naquele concurso. E foi chamado na primeira turma? Fui chamado na primeira turma, tomei posse 19 de maio de 1990. Passa um filme na cabeça. Passa um filme. Sabendo que a vida vai mudar. E mudou, né? Mudou muito. Pude ajudar minha mãe. O sonho era esse. Só quem sabe a sensação de passar. O senhor sabe, né? No concurso público, meu irmão. Resolve. Parece que o mundo... meu Deus. Eu fico impressionado que esses jovens hoje, eles não têm essa perspectiva. Eles acham que isso aqui vai resolver o problema deles, né? Lá na igreja eu brigo muito com os jovens. Olha, vocês têm que pensar, é bom, mas faz um concurso nível médio, estabiliza, depois você faz um superior, depois você vai para algo que você queira. Às vezes o cara quer logo lá por cima, né? Por cima, né? Você fez toda essa trajetória. Aí quando você chegou na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, é bom que a gente diga isso? Sim, Estado do Rio de Janeiro. Porque tem muita gente nos assistindo em vários lugares. Qual foi a recepção? Foi muito boa, porque a Defensoria Pública, ela tem uma característica. Apesar de sermos apenas 3 negros naquele concurso, eu, Paulo Barroso e um colega Píndaro, que já faleceu, havia outros moreninhos, mas negros, somente nós 3. Nós fomos muito bem recebidos porque a Defensoria Pública é uma instituição do povo. Do povo. E nos deu todo o acolhimento necessário, todo o carinho, toda a atenção necessária. Nunca nos criaram nenhuma situação embaraçosa por sermos homens negros, nunca sofri. Graças a Deus. Administrativamente, institucionalmente. E a maneira que você não chegou dependendo de favor de ninguém. Não foi cota. Não foi... Apesar que se fosse também por cota... Seria digno da mesma forma. Mas é importante a gente fazer essa ressalva que literalmente você chegou por um nível... de conhecimento e de esforço. De esforço. Agora... Uma pergunta, como defensor público, defender um delinquente que a sociedade rejeita, como que é isso para o senhor que é um pastor, um cristão? Assim que eu assumi, em maio de 94, junho de 94, porque os 12 últimos dias de maio foi de aulas internas, orientações institucionais. Quando eu assumi em junho, eu fui para uma vara chamada 7ª Vara Criminal de Nova Iguaçu. E eu nunca havia atuado no crime e entrei numa crise. Essa crise. Crise existencial. Eu sou um cristão. É um cristão. Como eu vou defender alguém? Não é uma crise existencial, uma crise conceitual. Conceitual, institucional, pessoal mesmo. Mas eu conversei com alguns pastores
E eles disseram, olha, você não tem escolha porque você está no estágio probatório. Você tem que ir, você tem que fazer o seu melhor. Você tem que dar o seu melhor. E eu construí comigo, através de estudos doutrinários, que você não é amigo do réu. Você não é o protetor do réu. O que ele fez, ele fez. O que ele fez já está feito. Não é alguém que está me perguntando, eu faço isso daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um mês? Eu digo, não faça. Ele já fez. O que ele fez, ele já fez. Agora será? O que ele precisa é de uma boa defesa processual que produza a prova que ele considere, que você também considere importante, que você permita que ele seja julgado por um juiz imparcial, que você use as mesmas armas que você possui, que o promotor de justiça também possui, ou seja, igualdade de armas, um juiz imparcial, o julgamento é justo. E a pergunta era, eu nunca gostei de perguntar para o réu, você fez ou você não fez? A maioria dos advogados gostam de fazer isso. Eu pergunto para eles, qual a história que você vai contar? Certo. E a partir dessa história? A gente constrói a defesa dele. E num caso, eu acredito que o senhor já teve diante de um caso em que o cara é um réu confesso. Réu confesso. Réu confesso. Confesso, não... As testemunhas apontam, eu costumo dizer que todas estão apontando para ele, Sim. Não é outra pessoa, né? Certa vez eu fazendo uma audiência, trouxeram uma televisão, porque era um roubo a banco. Sim. E o rapaz dizia para mim, não, doutor, eu estava preso, eu não pratiquei esse crime, eu estava preso. E estava preso aonde? No presídio tal, eu pedi a ficha dele, estava lá, constando que ele estava preso naquele dia. Eu falei, poxa, o que vai apresentar mais? O juiz, diante da prova que eu apresentei, não, traz as filmagens do banco. Aí vem a filmagem do banco. Aí o profissional do banco coloca ali a imagem. Aí ele entra com uma mecha branca aqui. Ele tinha esse primeiro segmento aqui. Sim. Era cabelos brancos. E o restante era tudo preto. E aquele tinha aquela mecha aqui, né? Aí eu olhei aquela assim... pinta branca. Aquela pinta branca que só tinha ele. E uma mancha branca aqui. Acho que ele tinha algum problema de... não digo problema, mas era alguma deficiência. E a pele embaixo do cabelo branco era mais clara do que a pele normal dele. Sim. Alguma coisa, eu não sei o nome desse problema. E eu olhei e falei, peraí, é ele mesmo. Não tenho dúvidas. É ele mesmo. Eu peguei o laptop peraí um instantinho, ele estava na outra sala, mandei dar o zoom e eu falei, isso aqui não é você, ele. Olhou. Aí olhou pra mim, aí começou a rir. Falei assim, doutor, é melhor o senhor dizer que eles conseguiram no sósia meu. Já pensou? Induzindo? Querendo assim, te induzir? Eu falei pra ele, não vai rolar comigo, né? Aí entrei na sala, chamei. Olha, o réu disse que não é ele. Mas doutor, é ele mesmo. Falei, o réu disse que não é ele. Mas doutor, tá aqui, tem um zoom aqui, já fez. É ele mesmo. Falei, eu sei, mas ele disse que não é ele. E aí? Aí nós descobrimos, depois, passado algum tempo, que alguns presos privilegiados podiam sair. Olha só. Dentro da unidade prisional, eles saíam na madrugada e voltavam pela manhã. Como é que pode isso? Era assim mesmo que funcionou. Meu Deus, isso é muito sério. É muito sério. Isso deu um problema porque prenderam diversos agentes penitenciários por causa disso. Eles saíam, os caras assaltavam e depois voltavam, né? Mas é uma situação que já ficou lá para trás, acho que acredito que nem aconteça mais no Rio de Janeiro isso mais. Mas eu estou falando de 1998, 99. Tivemos muito problema no estado do Rio. Muito problema com essa situação. Os presídios não eram seguros como são os atuais, né? Eles eram bem frágeis. Eu trabalhei no Água Santa, e o Água Santa, em Água Santa, presídio, né, de Água Santa, ele tinha vários túneis para sair. As pessoas saíam, escavavam os túneis ali, saíam ali. Hoje,
controle é muito mais rigoroso, né? Mas o senhor, como defensor público, já esteve... Bom, a sua atuação é sempre defender. Salvo quando eu atuo como assistente de acusação. Já mudou de lado? Já. E aí? Na violência doméstica, eu atuei 7 anos. Violência doméstica? Na violência doméstica. Violência doméstica, muito bom esse. Eu atuei 7 anos em Jacarepaguá. E aí? E quando a vítima não tinha ou não possuía um advogado, o juiz nomeava o defensor, porque ela precisa estar acompanhada de um advogado ou de um defensor público. E nos nomeavam assistente de acusação. O senhor viu muita violência contra a mulher? Muita. Eu costumo dizer que o endurecimento da lei não melhorou, porque hoje eu acredito que as mulheres estejam muito mais seguras de que algo vai acontecer, né? Elas estão... se valendo mais da legislação, sendo melhor orientada, menos temor. Elas possuíam muitos medos, né? Hoje as mulheres estão... Eu acho que essa propagação da informação, porque tudo vai por sua informação. O que você sabe acerca disso? E as mulheres, elas hoje estão muito mais esclarecidas. Isso é muito bom. E né? O que o senhor diz da Maria da Penha, a Lei Maria da Penha? Ela tem alguns traços de inconstitucionalidade, né? É? Porque ela trata o homem como o agressor. Ela diz, o agressor... Sempre. Já houve caso da mulher dar uma cabeçada. Já houve caso. Sim. Que a gente sabe que houve caso da mulher dar uma cabeçada na parede. Sim. E na delegacia... Eu já peguei situações assim. Muito pouco, mas sim. E aí, mulheres... como é que desfaz disso aí? Na verdade, o réu é absolvido e a mulher responde por denunciação caluniosa. É um crime mais grave do que o que ele praticou. Por exemplo, uma lesão corporal. A pena do homem é de 3 meses a 3 anos, se caracterizado a violência doméstica e familiar. Se provado que houve uma montagem, ou seja, que ela se autolesionou, que não foi ele que produziu a lesão, se ela caiu sozinha e ela acreditou a ele, se fica provado, e nós já conseguimos provar algumas vezes, o juiz absolve o réu e extrai peças para o Ministério Público para que ofereça denúncia contra a mulher por denunciação caluniosa, que o crime começa em 2 anos, vai de 2 a 8 anos. Entendi. Agora, quando o senhor fala violência doméstica, diz respeito só à questão de marido e mulher ou envolve criança, no seu contexto geral? Não, a violência contra a criança, hoje é tratada numa vara de infância, da infância e juventude. Sim. Tem uma que trata apenas de crimes contra crianças agora, tá? Sim. Tem poucos anos, eu não cheguei a atuar, mas eu sei que tem uma vara no centro da cidade especializada em delitos contra crianças. E aí, a lei protege a mulher. Entendi. A mulher. Então, pressupomos que acima de 18 anos, a Lei Maria da Penha tem aplicação. Sim. Abaixo de 18 anos, ela é criança, infância e juventude. Então, ela vai para uma outra vara especializada. Há um vídeo aí que diz que aquele caso da Maria da Penha não foi algo... Há vídeos, né? Eu não conheço a história. Eu ouvi notícias. Eu vi o depoimento do marido dela, do ex-marido. Do ex-marido. Ele tenta, de alguma forma, dizer, mas nós não sabemos. Porque, veja bem, o tempo em que a vítima, Maria da Penha, ela foi agredida, eu digo agredida porque o fato já está decidido pelo Poder Judiciário. Não é supostamente... Ela tem provas de que ela foi efetivamente agredida. Era aquele tempo em que a mulher chegava no balcão da delegacia para fazer o registro e o policial olhava para ela e falava assim, a senhora está casada há quanto tempo? Ela, 10 anos. Ah, volta para casa, ele está só nervoso.
Que responsabilidade, né? Como as mulheres... Sabe que eu vou instaurar esse inquérito, a senhora vai voltar daqui a uma semana, que elas faziam efetivamente isso. Vai voltar daqui a uma semana pedindo para retirar. Era muito comum. Então ela está ali naquele tempo em que não tinha a efetividade que nós temos hoje. Porque a violência doméstica não é só física. Não, ela é verbal, psicológica, né? Quantas mulheres... Financeira. Tem homens que oprimem as mulheres porque ele é o provedor, né? Ele é que detém os recursos financeiros e ele torna a vida da mulher um inferno. Praticamente a mulher se torna empregada dele, né? Porque eu estou pagando, sabe aquela história? O senhor sabe que uma mulher que eu atendi, ela viúva, e a mágoa e o ressentimento que ela tinha, é porque depois da morte do marido, descobriu as inúmeras vezes que passou necessidade e o homem com dinheiro guardado no guarda-roupa, guardado no colchão, e ela não sabia a senha do banco. Nada. Quando descobriu, o homem tinha tanto dinheiro e a revolta dela, deveria ter ficado feliz por ele ter deixado dinheiro. Ela disse, não, eu tenho revolta dele e mágoa dele, ele privou. Porque quantas vezes eu precisei ele não tinha. E ele não dizia que não tinha, e depois morre do jeito que morre, e a gente descobre que ele tinha dinheiro por aí, dentro de casa. É uma situação. Meus discípulos da minha igreja sabem que eu recomendo que todos os homens e mulheres casados na igreja, saiba a senha e tenha uma conta conjunta. Opa! Eu costumo dizer o seguinte, você pode até ter a tua conta que você administra. Claro. A mulher também tem a conta dela que administra. Mas o homem o marido precisa ter um cartão da conta da esposa e a esposa o cartão da conta do marido. Você sabe que o meu cartão, a minha esposa um dia me tomou? Aí eu fui lá no banco, coloquei ela conta conjunta, toma aí o seu cartão. Ela fica feliz. E deixa o meu. Mas lá em casa é lá assim. Lá em casa, minha esposa tem a conta dela, minha esposa é advogada, né? Ela tem uma conta, eu tenho um cartão de acesso à conta dela. Meu amigo pastor Paulo Ricardo, nós estamos falando em assuntos do dia a dia, corriqueiro da tua profissão, mas eu quero falar agora do pastor, do homem de Deus. Do homem de Deus. Como foi o casamento? Porque nós falamos aí do concurso e tal, mas e a irmã Adriana, a pastora Adriana, onde que chegou? Pastora Adriana apareceu na minha vida porque eu estava estudando no ônibus. E no ônibus? Porque... Ih, varão, esse encontro no ônibus? Porque eu estudava em casa e quando eu saía do Vidigal, o meu ônibus ia até a Rio Branco. Era um ônibus que não existe mais, chamado 177. 177. Ele vinha de São Conrado e até a Praça Mauá. Sim. E eu sabia que ali eu teria mais 1 hora e pouca de estudos. Então eu pegava ele no ponto final, ou ele vazio, sentava do lado da janela, abria os códigos e os livros, e ia estudando ali. Entravam, saía Copacabana, Ipanema, Leblon, Botafogo. Dava uma volta no mundo e ia embora. E era o tempo que eu ganhava mais 1 hora de estudo. Também fazia isso na volta. A gente tinha que otimizar o tempo, tinha que ocupar o espaço. Não podia chegar em casa, tomar banho, né, assistir um filme e depois pegar o livro. Eu já resolvi assim. E eu estava sentado estudando e ela sentou do meu lado e começou a puxar assunto. Assim? Você estuda direito? Eu também estudo. Aí ficamos amigos, nos encontrávamos quase todos os dias. Isso foi durante 1 ano e meio. Eita. Todos os dias nós nos encontrávamos no fórum, nós nos encontrávamos... E ela já era estudante? cristã? Não era cristã. Não era cristã. Meu Deus. E a gente se encontrava todos os dias, encontrávamos na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, na Justiça Estadual, nos cartórios, em ônibus. Eita. Eu ia pra Caxias, estava voltando de Caxias. Encontrava com ela no ônibus de Caxias. Perseguição. Isso é perseguição. Um abraço pra ela. E então,
em 1990, né? 90 para 91, eu falei, tô encontrando muito essa moça aí, todo dia no ônibus, eu acho que nós vamos namorar. Aí Amizade virou trocaram namoro. Telefone. Não havia, né, telefone naquela época. Hoje nós temos, verdade, né? Não havia. Naquele tempo você tinha o telefone do escritório, não tinha o Teletrim. Não usei Teletrim, não cheguei a usar. Era o telefone do escritório, porque em casa eu tinha telefone, né? Então ela tinha o telefone do meu escritório e ela trabalhava, acho que no Concine, que era Conselho, não sei aqueles filmes de cinema, né? Sim. E nós nos encontrávamos, começamos a namorar de 90 para 91. E aí ela foi na minha formatura, eu fui na dela. E aí quando eu passei, eu disse a ela, eu só te peço em casamento o dia que eu passar no concurso. Olha. Porque eu falei, eu não vou tirar você da casa dos seus pais, do que você tem de bom, para passar necessidade comigo. E o pai e a mãe dela eram... O pai era morto, o padrasto muito responsável, né? Sim. Cuidou dela direitinho. A mãe também era uma família que... São vivos? São vivos. Mandou um abraço. Minha sogra tá passando a temporada lá em casa, né? Tá lá em casa. Rapaz, então é bom. Tá bom. Sempre gostei muito da minha sogra. E quando eu passei no concurso em maio, eu no mês seguinte convidei ela para ser minha esposa. E aí? Aí ela aceitou. Aí em setembro de 94 nós casamos. Que benção. Não demoramos muito tempo, não. Aí começou toda uma trajetória. E quando foi que ela se converteu? Ela se converteu ainda antes de eu ser. Em 92, 93, havia uma programação na igreja da Lagoa, Nova Vida da Lagoa. Mas ela já sabia que tu era cristão? Sim, eu nunca escondi. E qual é a religião dela? Ela é católica. Católica. Não era praticante. Mas tinha lá só por tradição. Só por tradição. E eu sempre disse para ela, eu vou ser um pastor. Serei um pastor, se você quiser me acompanhar, me acompanhe. Aí ela, não quero ir para a igreja não, você vai lá, toca lá o seu violão, depois você passa aqui. Deixa pra lá. E eu também usei a tática com ela de sem compromisso. Você quer ir na igreja hoje? Sem compromisso. Não, eu vou. Ia comigo de vez em quando. Não ia sempre, mas ia. Até que começou a ter uma programação toda sexta-feira na Nova Vida da Lagoa. Toda sexta-feira uma programação musical. Era uma banda conhecida, a Cades Barneia. Lembro. A Novo Som. Aquele pessoal todo frequentava a Nova Vida da Lagoa. Rebanhão. Eita! Rebanhão, né? Rebanhão. E aquela galera toda ia para a Nova Vida da Lagoa. E a nossa atividade, sexta-feira, depois do trabalho, quando não havia faculdade, era o quê? Nova Vida da Lagoa. Nós íamos para a Nova Vida da Lagoa. Era aos sábados, desculpa. Sim. Sábado. Nós íamos aos sábados para a Nova Vida da Lagoa. Nossa programação não havia na nossa igreja, Nova Vida da Lagoa. E ali ela conheceu o Senhor numa programação da juventude. Que maravilha. Foi muito bacana, né? E eu me lembro que eu contava as histórias, porque eu não pregava para a minha esposa, né? Tem marido que quer pegar a Bíblia e você vai conhecer agora. E eu dizia, você conhece a história de Davi? Ela, Davi? Eu falei, eu vou te contar a história de Davi. Aí eu contava a história de Davi para ela. Que maravilha. Você conhece a história de Esther? Vou lhe contar a história de Esther. Você conhece a história de Pedro? Eu contava a história. Com ela eu contava a história. Nada de pregar, né? Porque eu entendo que você tem que preparar o terreno, você tem que preparar o solo, você tem que preparar o coração. Você não pode despejar toda a sua teologia em alguém que não conhece. Verdade. Né? Verdade. E aí eu fui preparando, fui contando as histórias. Ela dizia, hoje eu ouvi falar de Gideão. Quem é esse cara? Eu não, vou te contar a história de Gideão. Eu contava a história de Gideão para ela, mas sem aquela preocupação de enfatizar aquelas coisas que o evangeliquez acaba gerando, né?
Gideão estava ali malhando. E essa união hoje, que já tem quantos? 29 anos. 29 anos de praia. 29 dois anos. Filhos abençoados. 2 filhos abençoados. E hoje ela é pastora lado a lado contigo. Lado a lado. Pregando a palavra. Mas ela prega muito melhor do que eu, né? Que é isso. Eu soubesse que muita humildade desse homem. Se eu soubesse que ela iria. Bom, amados, nós estamos chegando ao final. Conversei aqui com este amigo, pastor Paulo Ricardo. Mas esse nome foi em homenagem àquele cantor? Não, porque o meu avô paterno se chamava Geraldo Ricardo. O meu pai, José Ricardo. E o meu Paulo Ricardo, meu nome completo é Paulo Ricardo. Paulo Ricardo. Então é porque quando fala Paulo Ricardo, logo todos pensam do Paulo, RPM, né? RPM. Mas eu dou autógrafos também. Dá autógrafo. Eu digo, olha, você pode dizer que foi o autógrafo do Paulo Ricardo, você não está mentindo. Amigo pastor Paulo, é um prazer muito grande te receber aqui. Deixa uma mensagem para os nossos irmãos que estão nos assistindo e também para os jovens, que o seu testemunho engrandece e também ajuda a desmistificar a ideia de que porque é de uma família pobre, porque é negro, porque é humilde, porque tem que aceitar o sistema e você se levanta contra tudo isso e você é aquela semente que rompe tudo. Exatamente. E hoje é um homem bem-sucedido, um chefe de família, pastor, defensor público, entendeu? E Deus sendo glorificado na tua vida. Isso é tão bom porque as pessoas quando escutam falar de testemunho, parece que é só de derrota. E é muito bom um testemunho como esse seu, que é de um camarada que vem vencendo, vem lutando, vem construindo. E tá aí. Deixa uma mensagem para esse povo aí. Eu deixo para a igreja a seguinte mensagem. Quando nós passamos por privações na vida, né? Eu não tinha caderno, não tinha livro, desculpe, não tinha caneta, borracha para pagar. Quantas vezes eu tive que rabiscar a caneta e escrever por cima, entre uma linha e outra, o rabisco, e entre uma linha e outra, porque, ou se você gasta excessivamente o caderno, você não pode arrancar a folha e jogar fora. Nós somos marcados na vida com um sentimento de impotência. Eu não vou conseguir, eu estou nesse sistema. A motivação hoje é muito pouca. Eu vejo a juventude muito pouco motivada para estudo. Eu confesso que quando eu era mais novo, eu queria a nota para a minha aprovação. Eu não me preocupava que aquele conhecimento pudesse me ajudar no futuro, e eu tive que correr muito. Quando eu entrei na faculdade, eu descobri que eu não sabia escrever. Meu Deus. Isso foi um choque. Quando o meu professor me devolveu a prova com vários rabiscos vermelhos, dizendo: você tem que aprender a escrever. E eu percebi que eu não tinha uma escrita boa, eu não aprendi a escrever. Eu comecei a replicar os acórdãos, né, que é o provimento, que é a decisão dos tribunais. Eu comecei a transcrever os acórdãos sistematicamente, replicava ele nas folhas para aprender a escrever como os desembargadores escreviam. E isso me ajudou muito. Então nós somos visitados por esse sentimento de impotência, que eu não vou conseguir, que eu não posso, que eu não tenho condições, que eu vim de uma classe muito sofrida e eu tenho que ficar aqui meio que um karma. Isso aí. Aceita seu karma e morre feliz. Mas quando você coloca um propósito... E por que eu me tornei defensor público? Isso que ficou faltando. Por que eu me tornei... Não, antes de ser pastor, eu me tornei um defensor público. Porque eu havia conversado com Deus, eu fiz uma oração. Lembra daquela minha oração que eu não ia mais pedir nada a Ele quando eu saí da Marinha? Sim. Quando eu estou no meio da minha faculdade, eu já estava agora congregando numa igreja, sendo pastoreado, sendo cuidado, direcionado, porque nós pensamos que a igreja é um lugar que a gente só chega para cantar e ouvir a pregação do pastor. Mas na verdade nós somos direcionados, nós somos fortalecidos.
eu fiz uma oração a Deus. Eu fiz um voto com Deus dentro do meu quarto. Meu irmão dormia na cama de baixo, dormia na cama de cima. Eu levantei numa madrugada, me ajoelhei e conversei com Deus. Fiz a seguinte conversa com ele: Senhor, se um dia eu for um defensor público, eu serei um pastor. Olha. Eu serei um pastor. Falei para ele. 1989, eu serei um pastor. E achei que esqueci dessa minha promessa. 1994, em maio, eu tomei posse. Tomei posse. 1995, eu esqueci da promessa que eu havia feito com Deus. Que agora eu já estava ganhando bem, já estava com carro, já estava com casa, já estava casado. Sim. Esqueci. E me veio a notícia: o pastor Divino morreu. Mas como um pastor? O pastor tinha ido pregar uma semana na minha igreja. Eu não era pastor, havia pregado uma semana antes na minha igreja. E na semana seguinte ele morreu, no meio do carnaval. E nós procuramos saber como é que ele, pastor, havia morrido. Ele pulou no mar para tirar duas meninas, duas ovelhas dele que estavam se afogando. Ele conseguiu tirar a primeira, segundo as informações, conseguiu tirar a segunda. Quando ele tirou a segunda deu dizem que ela pisou na cabeça dele. Meu Deus. Ele foi pro fundo e não voltou e morreu. Eu entrei no banheiro daquele alojamento e comecei a chorar. Aí o Espírito Santo me falou: você lembra? Eita, que isso, é muito forte. Você lembra? E aí eu entrei pro seminário, me tornei um pastor. Então eu quero dizer para o jovem que seus sonhos são possíveis. A realização, você tem que ter um projeto, um caminho. Não tente encurtar, não tente mudar. Se é 1 ano de estudo, é 1 ano de estudo. Se é 2, se é 3, se é 4, se é 5, não compre diploma. E se tiver um curso de obreiro que o pastor solicitar você para fazer? Faça, porque eu nesse tempo... E se você falar assim: eu já sei, já aprendi tudo? Não aprendeu nada. Continue. Não aprendeu nada. Não aprendeu nada porque você acha, porque nós temos, quando nós somos jovens, nós temos a convicção que nós sabemos tudo. É verdade. E na verdade não sabemos nada. Mas eu sempre costumo dizer que mesmo estudando e fazendo faculdade, estudando para concurso, eu não faltava nenhuma reunião do meu grupo de jovens, quando o pastor me convocava para as reuniões da igreja. Eu fiz um voto com Deus, eu estaria em todas as programações da igreja. Então eu não estudava domingo de manhã, domingo de tarde no evangelismo, e no domingo à noite, e na quarta-feira à noite. Eu não estudava nesse período. O restante todo era preenchido com estudo. Então, se você estabelecer um programa e um cronograma... Muito bom. ...de uma realização, você vai alcançar. Glória Comece com 1 hora. Você vai sentir sono, preguiça, frio. Mas se você tiver uma mãe, um pai ou alguém que cuida de você, peça um café, peça uma limonada, uma laranjada. Começa estudando 1, começa estudando 2. Quando você estiver estudando 4 horas, para qualquer coisa que você queira, você vai perceber que o seu sonho ficou próximo de acontecer. Foi o que aconteceu comigo. Meu Deus. Bom, chegamos ao final, amigo, e queremos nessa oportunidade falar para você que nos assistiu. Esse é o pastor Paulo Ricardo, defensor público aqui da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. É defensor federal. Estadual. Defensoria estadual. E nós estamos felizes da sua participação. Amigo, que Amém. Deus te abençoe. Amém. Igreja Manancial na Gávea, Rua? Estrada Santa Marinha, 27. Muito bom. Subida do Parque da Cidade. Glória a Deus. Participe, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Obrigado, André. Obrigado, Cauã. Uma vez mais, amigo, muito obrigado, pastor. Muito obrigado pela oportunidade. Paulo Ricardo, e um abraço a toda a sua família. Amém. E aquela igreja gentil. Que Deus abençoe. Paz.